Aleluia! Quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23. Mateus 8, versículo de número 23. A palavra do Senhor que nos diz assim: Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? Vocês podem repetir aí comigo esse versículo 26? Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? Essa é a pergunta de Jesus para nós hoje. Aleluias. Meus queridos e amados, uma responsabilidade grande estar aqui na frente hoje. Se eu chegar aqui para o meio aqui. Aí agora. Estar aqui para trazer essa palavra. Tem pessoas mais capacitadas do que eu aqui. Ontem nós ficamos ali 2 horas ali de live com o nosso pastor Alan ali, meu Deus. Chega misericórdia. Deus abençoe. Mas vamos lá, Deus nos colocou aqui, vamos falar o que Deus colocou em nosso coração. Meus queridos, Evangelho segundo escreveu São Mateus, nosso querido irmão Mateus escreveu esse Evangelho, a princípio com o propósito de alertar os judeus que Jesus Cristo, ele era o Messias prometido para a nação, e que Jesus era aquele que os profetas, eles profetizaram acerca dele. E Mateus, ele escreve este evangelho para os judeus. Nós vemos que os judeus, eles trazem uma grande importância para a genealogia, e Mateus, ele começa este evangelho falando sobre a genealogia de Cristo. No capítulo de número 8, ao qual nós lemos nesta noite, Mateus, ele vai nos relatar uma história muito conhecida de nós outros, bastante pregada, que é a história em que Jesus, ele acalma uma tempestade. Mateus, um dos discípulos de Cristo, com certeza estava neste barco, e a Bíblia, ela vai nos contar, Mateus, ele vai relatar nesse texto, que Jesus, ele entrou no barco com os seus discípulos. Eu queria que você imaginasse neste momento Jesus entrando no barco com os seus discípulos para chegar do outro lado do mar. E diz o texto que eles estavam navegando, estava tudo muito bem, tudo muito calmo, estavam navegando nas ondas do mar, e estava tão calmo que Jesus, ele subiu até a popa do barco, cochilou e dormiu. Mas o texto vai nos dizer que de repente veio uma violenta tempestade. Não foi uma tempestade comum, não foi uma tempestade a qual os discípulos eles estavam acostumados, aqueles que eram pescadores e tinham experiência com tempestade. Não foi uma tempestade comum, o texto vai nos dizer que foi uma violenta tempestade. E essa tempestade, ela veio de repente. De repente veio essa tempestade. Trazendo para os dias de hoje, nós estávamos navegando do mar da vida, dentro do nosso barco estava Jesus, ou está Jesus, e de repente veio uma tão grande tempestade sobre as nossas vidas, em que mudou totalmente a nossa história, mudou totalmente o nosso modo de viver, mudou totalmente o nosso modo de ir para o trabalho, de ir para a faculdade. Hoje a maioria está estudando online. E até os nossos cultos estão sendo online porque veio uma tempestade
De repente, sobre as nossas vidas, o mar estava calmo, mas de repente veio uma tão grande tempestade. E teve um texto que a nossa irmã Cíntia, ela postou lá no Instagram dela, que eu achei interessante, que fala sobre o de repente. Que diz assim: dormimos em um mundo e acordamos em outro. De repente, Disney não tem mais a magia, Paris já não é mais romântica. Quem tem boca não pode ir a Roma, Nova York todos dormem. A muralha da China não é fortaleza e a Amazônia não é mais o pulmão do mundo. De repente, não mais que de repente, abraços e beijos tornam-se armas. E não visitar os pais e avós tornam-se um ato de amor. De repente, se descobriu que o poder não tem tanto valor e que o dinheiro não tem tanto poder. De repente, somente Deus continua sendo o mesmo. Pode vir um de repente transformar as nossas vidas, mas Deus, ele permanece ontem, hoje e será eternamente. Creia nisso. Quando veio de repente, os discípulos, eles se desesperaram. Como é que você está se comportando diante do de repente que veio sobre a sua vida? Os discípulos, eles se desesperaram, e o texto ele vai nos contar que eles estavam tirando água do barco, porque o barco estava enchendo de água, e o barco estava prestes a naufragar. E eu creio que o desespero ainda foi maior quando eles olharam para o lado e Jesus estava dormindo. Jesus, aquele que estava no barco, que era para ajudar, estava dormindo. Mas não se desespere, mesmo quando parece que Jesus está indiferente com a situação. O salmista, no Salmo de número 42, no versículo de número 9, o salmista ele começa a orar ao Senhor, e a maioria dos salmos, o salmista ele começa com a oração, e no final, sempre, na maioria dos salmos, ele termina adorando ao Senhor. No capítulo de número 2, nos Salmos de número 42, no versículo de número 9, o salmista ele diz: direi a Deus a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o seu Deus? Por que estar abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Enquanto os inimigos de Davi estavam dizendo para ele: onde está o seu Deus, Davi? Ele estava dizendo: eu estou esperando nele. Eu estou esperando nele. Enquanto eles estavam dizendo: mas cadê o seu Deus? Parece que ele desapareceu, parece que ele sumiu, parece que ele não está vendo a sua situação. O salmista ele estava dizendo: eu estou esperando nele. No Salmo de número 40, ele ainda diz mais: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Enquanto eu estou esperando, eu estou clamando. Enquanto eu estou esperando em Deus, eu estou clamando em Deus, porque ele diz: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Como homem, Jesus ele estava dormindo na popa do barco, mas como Deus, no Salmo 121, no versículo de número 3 diz: não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará o guarda de Israel. Ele não dorme, ele não tosqueneja. Como homem ele está dormindo, mas como Deus ele está olhando e vendo a sua situação, e vendo essa tempestade, no momento certo ele vai dar vitória. Os discípulos, quando ele vê Jesus dormindo, eles vão lá e vão chamar Jesus, vão acordar Jesus, para que os livre daquela tempestade, daquela violenta tempestade. E quando Jesus desperta, a primeira coisa que Jesus ele faz, ele repreende os seus discípulos. Ele diz para os seus discípulos: por que vocês estão com medo?
homens de pequena fé. Jesus ele está dizendo para você nessa noite, eu estou no barco. Por que você está com medo? Eu fui pesquisar um pouco sobre o medo. O medo, ele tem uma escala onde ele vai de uma leve ansiedade até o pavor. O pavor, ele é o pico do medo. E o medo, ele é pessoal, cada um ele tem o seu medo. Muitas das vezes o medo que eu tenho não vai ser o mesmo medo que o pastor vai ter. O medo, ele é pessoal. Muitas das vezes a pessoa ela vai ter medo de barata e a outra não vai ter, vai enfrentar aquele inseto que vem voando em sua direção. E o medo, ele é pessoal. A pastora ela mandou um vídeo para mim no Instagram em que falava que muitas pessoas estão sendo infectadas não pelo coronavírus, mas pelo vírus do medo. Muitas pessoas estão amedrontadas, muitas pessoas estão infectadas pelo vírus do medo, que é pior do que o coronavírus, que paralisa a sua fé, que não deixa você crescer, que não deixa você ter fé. A Bíblia diz que quando Pedro ele olhou para os ventos e as tempestades, ele afundou porque ele teve medo. Quem sabe você está afundando nesta noite porque você está com medo. Quem sabe você está afundando em meio a essa tempestade porque você está com medo, mas Jesus está dizendo para você nessa noite, não tenhas medo, tenha fé. Não tenhas medo, tenha fé, porque Jesus ele está no barco. Não deixe ser contaminado pelo vírus do medo. O medo ele vai nos acompanhar enquanto nós estivermos aqui nessa terra, porque nós somos carne. Eu particularmente tenho medo de andar de barco, mas nem por isso eu deixo o medo me impedir de eu andar de barco. A minha vontade de andar de barco é maior do que o meu medo. Jesus ele está dizendo aqui nessa noite, a sua fé tem que ser maior do que o seu medo. Aleluia. Não deixe que o medo ele sufoque a sua fé. Não deixe que o medo venha fazer você afundar em meio às águas do mar dessa vida e dessa grande tempestade. Tem uma música que minha esposa ela ouve, de uma cantora chamada Francesca Battistelli, em que ela canta para o medo. Ela começa a cantar e a dizer para o medo. E um dos trechos dessa canção diz assim, medo, você não me possui. Não há espaço nessa história. E eu não tenho tempo para você, dizendo-me que eu não sou capaz. Como você me conhece bem, adivinhe, eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou forte e eu estou livre. Tenho a minha própria identidade. Sou fear e you will never be welcome here. Então, medo, você nunca será bem-vindo aqui. Jesus, ele está no seu barco. Então, repreenda esse medo em nome de Jesus. Depois que Jesus, ele repreende o medo, ele acalma o vento e acalma a tempestade. E o texto ele vai nos dizer que veio uma grande bonança. Quanto maior é a tempestade, maior é a vitória que Deus ele tem para trazer para nós. E eu estava meditando, uma tempestade ela não dura para sempre. Ela vai ter o seu fim. A noite ela não dura para sempre. Vai raiar o sol ao amanhecer. E o Senhor ele nos fala que o choro ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela sempre vem ao amanhecer. Jesus ele repreende o vento, Jesus ele repreende a tempestade e Jesus ele repreende o medo. Então somente creia e tenha fé que Deus ele vai repreender essa tempestade. E tem um hino que ele diz assim, ó.
nesses dias de desespero. Glória a Deus. Incerteza e medo em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Se acredita em Jesus, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai. Diga aí no seu lado, diga acredito. Aleluia! Que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Eu creio em ti. Nós cremos em ti, Jesus. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. E mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai. Tenha fé, acredite. Acredite em Jesus. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Amém, pastor.